Fala pessoal, canal Valink Sincero, o canal da notícias. Vamos lá, senhores. Vamos parar aqui, senhores. Valo Invest, senhores. Nosso querido aqui, ó. Nosso querido e amado Peter Lynch, o mestre, senhor, o mestre do valuation. Vamos lá, senhores, para a notícia de hoje. O lendário investidor Peter Lynch foi capaz de entregar um retorno superior a mais de 29% ao ano durante os 13 anos em que foi gestor do fundo Fidelity Magellan. Os ativos sob sua gestão cresceram de 20 milhões de dólares para mais de 14 bilhões de dólares no período. Felizmente, Lynch continuou falando sobre investimentos e muito nos ensinou após se aposentar. Se aposentou nosso querido Peter Lynch. Além dos investimentos, escreveu 3 livros nos quais compartilha seu processo de investimento de maneira simples e concisa. Ele sempre defendeu a capacidade de o investidor comum obter retornos tão bons ou até maiores que os dos melhores fundos de investimento, desde que invista naquilo que realmente conhece e tenha bastante paciência. Ações Tangbers. Segundo Lynch, grande parte do sucesso nos investimentos vem da capacidade de entender que as ações acompanham os lucros das empresas no longo prazo. Logo, as empresas que apresentam os maiores crescimentos de lucros são aquelas com maior potencial de valorização. Verdade. Ao defender o investimento em empresas de alto crescimento, Lynch popularizou o termo benchmark, que representa uma ação que se multiplica por 10 vezes. Porém, para obter retornos tão expressivos, não basta apenas escolher as empresas que mais cresceram. É preciso pagar preços razoáveis. Por essas ações, daí vem outro termo que se tornou popular no mercado, por conta do investidor: o GARP. Growth at a Reasonable Price, ou crescimento a um preço razoável em bom português. A estratégia GARP consiste em comprar companhias com alto potencial de crescimento, mas sem pagar caro demais por elas. Mesmo identificando a companhia com excelentes perspectivas de crescimento, quanto pagar por esse crescimento? É uma dúvida que sempre vem à mente dos investidores. O PEG. As companhias de crescimento geralmente parecem caras quando verificada pelos indicadores comumente utilizados para analisar o preço de uma ação, como os múltiplos PE, Price Earning, em português, preço-lucro ou preço patrimonial líquido. Em alguns casos, os múltiplos de empresas com alto potencial de crescimento podem ser extremamente elevados, como PE acima de 100 e P sobre PL acima de 20, por exemplo. Em teoria, o crescimento futuro pode justificar os elevados múltiplos, mas a questão permanece: quanto pagar pelo crescimento? Peter Lynch sugere a utilização de um indicador não muito precioso, mas extremamente simples, para ajudar a entender se o crescimento de uma companhia está devidamente precificado ou não: o PEG. O PEG apenas adiciona a variável crescimento growth à equação. O indicador é calculado dividindo o P sobre E da empresa pelo crescimento dos últimos anos, ou pelo crescimento esperado para a empresa. Segundo Lynch, um P sobre E, que é metade do crescimento
de uma empresa é bastante positivo, enquanto o P sobre E, que é 2 vezes maior que o crescimento, é muito negativo. Em outras palavras, um PEG de 0,5 ou menor é um sinal de que você pode ter encontrado uma excelente oportunidade. Já um PEG acima de 2 é uma ação que, na maioria dos casos, deve ser evitada. Assim sendo uma ação que negocia a um P sobre E de 25, mas que cresce 30% ao ano, PEG de 0,83, por exemplo, pode ser um excelente investimento. Crescendo nesse ritmo, em 10 anos, os lucros dessa empresa se multiplicam por 3 vezes mais, 1.279%, e suas ações tendem a ser valorizadas em linha com tal crescimento. Mesmo se após esse ciclo de crescimento a empresa não tiver mais perspectiva de manter o acelerado crescimento e o mercado passe a precificá-la com múltiplos mais baixos, de 15 vezes seus lucros, sua rentabilidade acumulada ainda seria 727%, uma multiplicação de 7 vezes mais ao capital investido. O fato é que ações com potencial de entregar as maiores valorizações são as de empresas capazes de entregar os maiores crescimentos de lucros. Mas eu risco. Logicamente, pagar caro múltiplos altos nas ações que você compra é uma das principais fontes de risco ao investidor na bolsa. Altos preços embutem altas expectativas, e caso a empresa não seja capaz de entregar o que é mercado espera dela, suas ações podem cair consideravelmente. Mas isso não significa que você precisa abrir mão do potencial enorme de valorização que as empresas de crescimento têm, porque ao investir nessas ações com a devida diversificação, a expectativa de retorno é bastante alta, mesmo considerando que alguns dos seus investimentos podem dar completamente errado. Fico por aí, senhores. É isso daí. Muito bom, empresa boa, mas vamos ficar por aqui. Por exemplo, no caso do caso você invista hoje 100 mil igualmente, devidos entre as 10 ações em alto potencial de crescimento e preços razoáveis, e daqui a 5 anos descubra que acertou apenas em 3 delas, que 4 ficam estáveis e que as outras 3 foram um fiasco total. Mesmo assim, seus retornos ainda seriam excepcionais. A matemática, vamos assumir que 30 mil colocados nas 3 ações tiveram o pior fim possível. Todas as empresas quebraram e você perdeu tudo. Porém, você acertou 3 tenges. Logo, os 30 mil investidos nelas se tornaram 300 mil. Por fim, vamos assumir que você ganhou apenas 5% ao ano com as 4 ações restantes, e então os 40 mil investidos nelas viraram 51 mil. No consolidado, os 100 mil que você investiu se transformariam em 351 mil, o que representa uma rentabilidade de 251% no período e quase 29% ao ano. Bastante coisa, hein? Mesmo sem ter todo o conhecimento que Peter Lynch possui, você pode ser capaz de obter uma rentabilidade tão boa quanto a obtida por ele, caso seja capaz de identificar apenas 3 empresas de fato entregam um crescimento acima da média. Nesse exemplo, ainda foi assumida a concretização do pior dos cenários negativos possíveis ao investidor em ações, perder todo o capital investido em uma ação. Entretanto, no lado dos acertos, seus ganhos são limitados e as recentes valorizações de 329% em VEG ou de 350% em BTG nos últimos 5 anos mostram que isso pode acontecer de verdade na bolsa. Pegando o exemplo mais extremo da janela, da Prius 3, podemos ver que até multiplicações de 12%, apesar de extremamente raras, são factíveis.
Nos últimos 15 anos, o principal índice de ações de crescimento nos Estados Unidos se valorizou quase alta de 920%, enquanto a bolsa americana subiu mais de 596%. Não seria uma surpresa se o Brasil importasse mais uma tendência de mercado americano com uma ou duas décadas de atraso. Afinal, já nos acostumamos com isso acontecendo. Nós começamos a subir os juros primeiro, agora estamos começando a cortar os juros primeiros. Isso além de deixar o ambiente no mercado de capitais muito mais precioso. A entrada de novas empresas na bolsa ainda viabilizou uma grande oportunidade de crescimento muito maior para as empresas que já são listadas e podem se financiar com um baixo custo capital. Mas e aí? Como está a sua carteira de ações atualmente? Você possui ações capazes de se beneficiar dessa nova realidade e com potencial de multiplicar seu patrimônio por várias vezes? Senhores, cada um tem seu patrimônio, tem a sua quantidade, né, senhor? Então, senhores, vamos ver o que vai acontecer na bolsa daqui para frente. Vamos lá, senhores. Então vamos lá, sempre lembrando, senhores, não é recomendação de compra nem de venda. Cada um analisa suas empresas, vê o que é melhor para si. Toma um exemplo aqui, ó, nosso querido Peter Lynch, um dos maiores em valuation. Muito bom, né, senhores? Fico por aqui. Obrigado, bom dia e tchau!